Olá pessoal da turma de AD de Pensamento Sistêmico. Conforme eu prometi para vocês, nesse sabadão feliz a gente vai fazer uma análise da provinha que vocês fizeram, né? Bom, primeiro aqui uma análise das respostas. A turma não foi mal não, né? A maior parte da turma aí ficou com média 7, né? Teve alguns errinhos aqui recorrentes e eu vou analisar questão por questão, tudo bem? Então vamos lá, né? Primeira questão eu perguntava, uma relação causal positiva. Olha, quase todo mundo acertou aqui, que mostra um relacionamento diretamente proporcional entre duas variáveis, né? Eu botei uma pegadinha, confundindo, algumas pessoas confundiram relação causal positiva com ciclo positivo. O ciclo positivo leva a um crescimento exponencial. A relação causal positiva só mostra um relacionamento diretamente proporcional entre duas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Relacionamento diretamente proporcional. Se a primeira variável sofrer uma variação de acréscimo, a segunda variável vai sofrer uma variação de acréscimo. Se a primeira variável sofrer uma variação de decréscimo, a segunda variável vai sofrer uma variação de decréscimo. Esse é o conceito de relação causal positiva que a gente tratou na primeira questão. Tudo bem? Na segunda questão, eu perguntei para vocês se vocês entenderam o que é uma relação, sabem o que é uma relação causal negativa. Quase todo mundo acertou, né? Mostra um relacionamento inversamente proporcional. Algumas pessoas colocaram na pegadinha, eles confundiram uma relação causal negativa com ciclo negativo. Ciclo negativo leva à busca por uma meta. A relação causal negativa não. A relação causal negativa, ela mostra simplesmente o relacionamento inversamente proporcional. Ou seja, se a primeira variável aumenta, a segunda variável diminui e vice-versa. Se a primeira variável diminui, leva ao aumento da segunda variável. Ou variações em sentidos opostos, para ser mais exato, né? Relação conflituosa entre duas variáveis, nada a ver, isso aqui era brincadeira, tá? Mas algumas pessoas caíram na brincadeira e erraram essa questão, tá bom? Vamos lá então agora para a terceira questão. Terceira questão, eu falo o seguinte, olha, se uma variável A sofre uma variação de decréscimo, isso leva a variável B a sofrer também uma variação de decréscimo. Se você entendeu o conceito de relação causal positiva, você matou essa questão, né? Que eu estou perguntando isso aqui, ó, se essa aqui sofreu uma variação de decréscimo, leva a variável B a sofrer uma variação de decréscimo, evidentemente que é uma relação causal positiva, né? A maior parte de vocês acertou. Não existe relação causal de decréscimo, tá bom? Não existe relação causal neutra, tá bom? E algumas pessoas confundiram, né? Que a relação causal positiva diminui A, diminui B é positivo, pessoal, não é negativo. E algumas pessoas erraram isso aí, tá? Bom, a questão número 4, eu perguntava o seguinte: se a variável A sofrer uma variação de decréscimo, isso leva a variável B a sofrer uma variação de acréscimo. Bom, se você entende o conceito de relação causal negativa, você matou essa questão. Aumenta A, diminui B, é negativa. É isso que eu estou perguntando. Se a variável sobre decréscimo, desculpa, e a outra é o acréscimo, é negativa. É um dos dois casos aqui da negativa, né? Tudo bem. Vamos para a quinta questão. Se o aumento na variável A leva ao aumento da variável B e isso leva ao aumento da variável A, então você tinha que fazer um desenho aqui, né? Aumenta A, aumenta B, aumenta B, aumenta A. Puxa, essa é a forma. Como é que você identifica um ciclo positivo? Você dá uma variação na primeira variável de acréscimo, dá a volta ao mundo. Se ela sofrer uma variação no mesmo sentido, o ciclo é positivo, né? Então eu dei um exemplo e, evidentemente, que a maior parte das pessoas aqui acertou que é um ciclo positivo. Virtuoso e vicioso é pegadinha, pessoal. O que é um ciclo virtuoso? De coisas boas. Ciclo vicioso, de coisas ruins. Tanto um quanto o outro pode ser positivos ou negativos, né? Então quem caiu nessa pegadinha aqui porque não entendeu o conceito do ciclo virtuoso e vicioso. Né? O ciclo positivo ou o ciclo negativo, ciclos positivos e ciclos negativos podem ser virtuosos e viciosos. Mas nesse caso específico eu estou perguntando um ciclo positivo, tá bom? Segunda perguntinha. O aumento da variável A leva um decréscimo na B. E o decréscimo da B leva um aumento na A? Essa é a pergunta. O aumento da A leva um decréscimo da B. O decréscimo da B leva um aumento da A. Então, se o aumento da A leva um decréscimo da B, relação causal negativa. Decréscimo da B leva um aumento da A, relação causal negativa. Deu um acréscimo na primeira variável, deu a volta ao mundo, ela levou ao novo acréscimo, evidentemente o ciclo é positivo. E isso aqui, o pessoal quebrou a cara. Todo mundo aqui, a maior parte das pessoas achou que era um ciclo negativo. Não, né? Então, ciclo positivo, variações. Se você dá um acréscimo na primeira variável, dá a volta ao mundo, ela sofreu um novo acréscimo, o ciclo é positivo. Né? Então, as pessoas tiveram um pouquinho de dificuldade de botar na prática o conceito aqui do
ciclo positivo. Por isso, tantos erros, tá bom? Na próxima pergunta, eu perguntei o seguinte. Só um segundo. Um ciclo positivo leva ao quê, né? Ciclo positivo, evidentemente, o conceito básico é que leva ao crescimento exponencial. Essa é a característica do ciclo positivo, né? Na próxima pergunta, eu perguntei um ciclo negativo. Ciclo negativo leva à busca por uma meta. Então, essa meta pode ser o número 5, por exemplo, a meta poderia ser o número 3, por exemplo, a meta poderia ser o número 0, não importa. Eu vou tentar atingir aquela meta, tá bom? Então, a maior parte das pessoas aqui leva a busca por uma meta. Então, a maior parte das pessoas aqui acertou, as outras erraram aqui, tá bom? Então, vamos lá para a nona questão agora. Desculpa, nona questão. O que é um sistema? Olha, um conjunto de partes conectadas? Claro que não, né? Um conjunto de partes que não são conectadas, porém estão relacionadas? Como é que pode um negócio desse, né? Conjunto de elementos interconectados e interrelacionados, que está lá na definição do livro que a gente estudou isso, né? Então, quase todo mundo matou essa aqui. A última pergunta é os modelos mentais. Os modelos mentais, eles podem influenciar a forma como nos comportamos? Evidentemente, que a maneira como você pensa, né? Os modelos mentais são formados por premissas e generalizações enraizadas na nossa cabeça? Não, evidentemente que sim. A maior parte das vezes são invisíveis, né? A gente não dá conta disso, sem dúvida. Educação formal e informal leva à formação dos modelos mentais? Sem dúvida. Então, a resposta aqui são todas as anteriores. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço para todo mundo.